Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho de Mateus está no capítulo 23, dos versículos de 1 ao 12. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O impasse entre Jesus, os escribas ou mestres da lei, e os fariseus continua. E hoje, mais uma vez, Jesus vai colocar o dedo na ferida dessa elite religiosa, dos líderes religiosos dos judeus. É muito forte o que Jesus diz hoje, palavra que serve para nós, líderes religiosos de nossos tempos, mas também palavra que serve de reflexão e orientação para todo cristão que quer viver a sua fé com autenticidade. Jesus diz que os escribas e os fariseus se sentaram na cátedra de Moisés. Isto quer dizer que eles são os responsáveis de ensinar ao povo a lei mosaica, de traduzir, de facilitar a vivência da lei para o povo judaico. Contudo, Jesus diz que as pessoas devem seguir as orientações dos escribas e dos fariseus, mas jamais imitar as vossas ações. Isso é muito triste, gente. Seguir a voz, mas não imitar a vida. Porque a voz fala e ensina aquilo que a vida não repete, não reproduz. Ensinam o que não vivem. É como aquele velho ditado que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A todo instante, nós devemos ter ante os nossos olhos que a fé cristã, ela não se constrói nas palavras, mas ela se edifica no testemunho de vida. A palavra mais forte é a da vida. Se a vida não traduz a palavra, esta vida, ela é vazia. E hoje Jesus está mostrando que a vida
dos líderes religiosos do seu tempo é vazia, porque carece de testemunho. Segue o que eles ensinam, mas não vão no caminho do que eles fazem, porque eles não dão conta de viver aquilo que eles ensinam. É como um pai de família. Vou usar um exemplo mais simples para vocês entenderem a palavra de hoje. O pai, ele chega sempre embriagado na sua casa, bate na sua esposa, agride os seus filhos. E agora ele enfrenta o filho que chegou embriagado em casa e arrumou confusão na festa onde estava. E este pai quer mostrar ao filho que ele não pode ficar embriagado e muito menos arrumar confusão na festa. E esse pai se surpreende com o filho que levanta a voz e diz: quem é o Senhor para me cobrar isto? Se a vida inteira eu testemunhei o Senhor chegando em casa embriagado, batendo em nós e na nossa mãe. Se hoje eu estou embriagado e brigo nas festas, é porque eu aprendi do Senhor. Foi a sua vida que me ensinou que isso era correto. E agora o Senhor vem me dizer que eu não posso fazer isso quando a sua vida me ensinou a fazer isto? Não tem coisa mais dura. Um filho lembrar ao pai que ele não tem moral. E a moral é falha quando a vida não tem testemunho para dar a um filho. O ditado correto, então, a ser seguido não é faça o que eu mando, mas faça o que eu... Ou melhor dizendo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, porque isso revolta qualquer pessoa, revolta qualquer filho. O princípio básico da boa educação é faça o que eu mando, porque é isso que eu faço. O pai tem força educadora, ele tem moral para repelir o filho quando ele diz: meu filho, você nunca viu seu pai fazendo isso. Como que você quer fazer isso agora? Filho, não foi isso que eu te ensinei. E você nunca me viu fazendo o contrário daquilo que eu te ensinei. Por que que você age assim, meu filho? E aí o filho se envergonha. Ele não tem argumento com o pai, porque o pai ensinou e viveu o que ensinou. E agora o filho se envergonha, porque está fazendo tudo o contrário. É o que Jesus diz no Evangelho dessa terça-feira. Vocês colocam fardos pesados no ombro dos outros, enquanto vivem à procura de fardos leves para os vossos ombros. O que eu quero para mim é o que eu preciso querer para os outros. O que eu quero para os meus ombros é o que eu ponho no ombro dos outros. Não adianta nada andar com trajes que façam as pessoas te verem como cristãos, se a tua vida não traduz o cristianismo. É muito melhor a roupa ser mais simples, mais despojada, sem nenhum sinal de cristianismo, e a sua vida, o seu jeito de viver, falar forte no coração das pessoas, gritar o Cristo no coração das pessoas, questionar as pessoas, do que estar trajado como cristão, mas viver como um anticristão. Outro dia eu vi num noticiário um assassino desses terríveis ser preso
vestindo uma camisa de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei olhando aquela cena e me perguntando, será que ele entendeu de fato o sentido daquela camisa que ele estava vestindo? Será que ele entendeu a mensagem daquela senhora que ele traz no peito? Assim eu percebo que os fariseus andavam fantasiados, porque fantasia é vestir-se daquilo que não se é. Hoje percebo que há muitos cristãos fantasiados, vestindo aquilo que não são. E isso é preocupante. E o próprio Jesus já se via incomodado com atitudes como estas. Quando nos fantasiamos de cristãos, fazemos como os escribas e os fariseus. Queremos ser exaltados, vivemos à procura dos holofotes, queremos ser reconhecidos como mestres, como rabi, quando na verdade a humildade deve ser a nossa marca, a nossa identidade. A proposta de João Batista deve ser a nossa, que eu desapareça para que o Cristo cresça. Na semana que passou, eu estava vendo uma antiga entrevista de Dom Helder Câmara. E ele dizia que foi a uma conferência nos Estados Unidos e participaria desta conferência junto com Madre Teresa de Calcutá. E ele disse que quando lá chegou, encontrou Madre Teresa muito incomodada, muito inquieta, e ele disse, Madre, o que está acontecendo? Ela disse, Dom Helder, eu não sei lidar com tantas câmeras, com tantos holofotes. Eu fico incomodada porque parece que eu estou me anunciando, quando deveria estar anunciando Jesus. É a imagem dele que deveria estar sendo filmada e não a minha. E Dom Helder disse algo a ela que me fez pensar e completa a homilia de hoje, porque deve nos fazer pensar também. E ele disse, Madre Teresa, fisicamente Jesus já não está mais aqui para ser visto pelos holofotes e pelas câmeras. Hoje, ele é visto por nós, Madre. E aí está o grande desafio meu e da senhora nesta conferência. No nosso rosto, as pessoas precisam enxergar o rosto de Jesus. Esse é o nosso desafio, Madre. Fazer o mundo ver por nós o nosso Mestre Jesus Cristo. E com aquele jeito brincalhão de Dom Helder, ele disse a ela, lembra-se, Madre, que Jesus entrou triunfante em Jerusalém, que as pessoas gritavam e acenavam, mas ele era conduzido por um jumentinho. Coitado do jumentinho, Madre, se pensasse que toda aquela alegria, aqueles gritos de hosana, de júbilo, fosse para ele e não para quem estava sentado sobre ele. O jumentinho passaria a vida numa triste ilusão. Tristes somos nós, Madre Teresa, se acharmos que todas essas câmeras ou esses holofotes são para nós. Nós só estamos aqui por causa dele. Somos aquele jumentinho, Madre, que o carregamos, que devemos passar desapercebido. A glória, as luzes, os holofotes para ele. E ele disse então que Madre Teresa, brincando, ainda disse, eu não consigo dizer que sou jumentinho, sou uma burra velha. E eles deram risadas e entraram para a conferência. E ele terminou a entrevista dizendo,
Naquele dia, Madre Teresa me chamou a atenção. Ela refletia uma luz e uma paz como nunca vi. Ela realmente soube, como o jumentinho, ou como ela disse, como a burra velha, levar Jesus e fazer com que as pessoas o vissem e o louvassem mais uma vez. Termino então a homilia desta terça-feira quaresmal com o último trecho do Evangelho de hoje. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Nunca queira tirar proveito próprio do nome de Jesus, pois se você se exaltar à custa dele, correrá o risco de ser duramente humilhado. Aprendi isso a duras quedas. Já vi muita gente se perder por causa disso. Pense bem nesta palavra de hoje. Ela poderá te ajudar muito a ser um cristão autêntico. Que Jesus, manso e humilde de coração, te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.